Dando início à nossa entrevista com a jornalista Patrícia Novo. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. O preconceito linguístico contra o português brasileiro chega às vezes a assumir formas grotescas e escandalosas. Diante disto, você já foi vítima de algum preconceito linguístico? Eu acredito que não. Não me lembro de ter sido vítima de preconceito linguístico, não. Eu sou um pouco rigorosa comigo mesma em relação à língua portuguesa, porque eu gosto muito da língua portuguesa e procuro falar da melhor forma possível, evidentemente sabendo que existe uma diferença entre a língua escrita, formal e a coloquial. Né? Em relação ao meu trabalho, até a gente recorre muito à linguagem coloquial para fazer jornalismo hoje em dia, é uma tendência. Mas eu não me lembro de ter sofrido preconceito. Preconceito é uma palavra forte, né? Não me lembro de ter sofrido preconceito, não. Mas uma pergunta fora. Seus pais, antigamente, que vinha daquela época que era onde era mais sofrido o preconceito linguístico, você lembra seus pais, seus avós, bisavós? Não, eu não tenho nada que mereça destaque. Não, sinceramente eu não lembro. Sabemos que, boa tarde, Boa tarde. sabemos que da mesma forma que a humanidade evolui e se modifica com o passar do tempo, a língua acompanha essa evolução e varia de acordo com os diversos tratos entre os seres pertencentes à comunidade universal. Patrícia, deste modo, como você concebe o preconceito linguístico? Como você o definiria? Pois é, essa definição não tem nada a ver com a definição acadêmica, né, do preconceito linguístico. Falando em relação à mudança da língua, a língua ela é um reflexo da sociedade, de todos os seus costumes, e como tal, ela muda. Né? Só que eu acho que assim, o que a gente tem que observar é até onde aquela mudança ela não vai ferir a espinha dorsal daquela língua como retrato de um povo, como modo de expressão de um povo. Então, as mudanças, os neologismos, esse tipo de coisa, eu assim, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, embora eu não seja antiquada e não acho que a língua mude mesmo e tem que mudar, mas tomar um certo tipo de cuidado para certas coisas não se incorporarem de forma inadequada. Né? Então aí acho que nem seria um preconceito, mas um cuidado que a gente tem que ter, não é purismo, com a preservação da nossa língua. Né? Porque assim, as pessoas hoje elas falam de uma forma muito telegráfica, até pela questão da tecnologia, enfim. Mas eu acho que em algumas situações você tem que recorrer à forma mais tradicional mesmo, de falar e de expressar aquela ideia, sob pena de você não ter uma boa comunicação. Porque eu acho que o grande desafio hoje é você ter uma boa comunicação, né? Com todo mundo. Então assim, a tecnologia está invadindo tanto que as pessoas estão levando tanto isso para a comunicação que às vezes elas não conseguem o básico, que é se comunicar. Então acho que assim, o ponto de vista que eu acho que a gente deve defender agora e deve se preocupar é esse. Certo. Na obra literária, O Preconceito Linguístico, do autor Marcos Wagner, ele aborda a questão do subtítulo, que se refere assim: brasileiro não sabe falar português, só em Portugal se fala bem português. Você concorda com essa afirmativa? Não, eu acho primeiro que eu acho que não tem que comparar o português do Brasil com o português de Portugal. Por todos os motivos que eu falei. A língua, ela expressa toda a cultura do povo, tudo que ele carrega. Então lá eles têm o português deles, com toda a carga cultural que o português de Portugal tem. Como a gente tem o nosso, como a língua inglesa também você vai ter as diferenças, como a língua espanhola você vai ter as diferenças. Então, assim, eu acho que a comparação Brasil com Portugal, para mim, não significa nada. Eles têm um modo de falar totalmente diferente do nosso. A gente tem que ficar aqui olhando com o nosso modo de falar, que também é diferente em relação às regiões. E a gente tem que respeitar isso. Mas é aquilo que eu falei, todas essas diferenças respeitando a espinha dorsal da língua portuguesa. Então, no Brasil, são discussões, né, que se fala, o melhor português que se fala no Brasil é no Maranhão.
por que que você tem isso, né? Muita gente, os gramáticos nem são unânimes, mas alguns defendem isso porque lá eles conjugam o pronome tu e eles botam o verbo flexionado certo, correto, né? Eles não falam, como em muitos lugares do Brasil, falam tu vai, tá errado, né? Não, tu vais. Então, assim, por isso eles levaram a fama de falar o melhor português, que na verdade está associado ao século XVIII, ao poder econômico que São Luís teve naquela época, e que aí quando você tem poder econômico, você fortalece o lado cultural, e por conta disso veio assim. Alguns gramáticos também falam isso, eu nem sei se a gente pode tomar isso como verdade total. Então assim, eu acho que essas diferenças é que eu acho que a gente tem que interessar. E a gente não pode falar, quem é que fala melhor, o paulista, o carioca? Não sei, eu acho que nós temos grandes pecados na língua portuguesa, o brasileiro tem grandes pecados na língua portuguesa. Às vezes, isso não sei se a gente pode chamar isso de preconceito, mas às vezes, por desconhecimento da língua portuguesa, as pessoas que falam certas coisas certas, as pessoas acham que está errado, quando na verdade está correto, né? Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Por exemplo, é correto você falar eu sonho trabalhar, eu sonho ir. Quando o coloquial é eu sonho em trabalhar, mas o correto não tem a preposição em. Mas assim, se você tirar, as pessoas são capazes de achar que você que está errado. Então, pisar na grama, que já se convencionou, né? Se você for para o português correto, você não usa nada, você vai usar pisar na grama. Então, assim, tem uma série de coisas que já se incorporaram à nossa língua, que eu acho que a gente nem deva ter preconceito contra isso, porque se você escrever na plaquinha lá, pisar a grama, é capaz de alguém lá e botar um N. O que não é para ser retificado. Exatamente. Patrícia, em meio à globalização e aos avanços tecnológicos, sabemos que o preconceito linguístico existe e que é um grave problema social. E quando falamos do português falado em Portugal e do português falado no Brasil, é notório que há uma variação linguística e de difícil compreensão. Para você, o preconceito linguístico é uma ideologia ou está impregnado na sociedade? Não, acho que deve estar impregnado, sim. Acho que deve estar impregnado. Às vezes até sem saber, sem sentir, você pode ter esse preconceito, entendeu? Acho que está impregnado. Acho que todo preconceito ele tá impregnado, né? Não só o linguístico, mas todo, né? Que ele está tão impregnado que você tem aquele preconceito sem você ter conhecimento, sem saber, nem que você está sendo preconceituoso. As pessoas não são assim em relação a tudo, como diz a palavra, né? Preconceito. Você tem um julgamento pré-concebido, um pré-julgamento de um conceito, né? No caso, o linguístico, pode ser o social, o racial, enfim, eu acho que está impregnado, sim. Atualmente, fala-se muito em romper com os paradigmas advindos do preconceito. Na sua concepção, no que tange ao preconceito linguístico, os indivíduos ainda sofrem muito desse tipo de preconceito? Pois é, sabe que eu não sei te dizer isso? Não sei se as pessoas sofrem como eu não vejo, eu não sei se eu estou sendo romântica, como eu não vejo isso de uma forma escancarada, assim, no meu dia a dia, então, eu não sei, né? Só quem sofre o preconceito é que sabe onde dói, né? Então, mas eu vou até parar para pensar nisso, para tentar, enfim, formular melhor uma ideia, porque na verdade, eu nunca parei para pensar sobre isso, acho que está tão fora da minha preocupação diária e tal, que eu não sei te dizer. Patrícia, diante das inúmeras variações linguísticas, o falante não domina a língua denominada como padrão. Por sua comunidade linguística, sofre preconceito por ser excluído da roda dos privilegiados. Esse tipo de preconceito é dominado como preconceito linguístico. Qual é a sua concepção do preconceito linguístico em si? Não, sobre esse ponto de vista, mas eu acho que aí está associado até a outros tipos de preconceito
passa pelo social, passa pelo racial, passa pelo preconceito do ser diferente, das chamadas tribos que têm suas formas de comunicação. Eu acho que passa muito mais por essas outras coisas do que talvez o linguístico, né? Acho que é uma forma de mascarar outro tipo de preconceito. Por exemplo, você tem com, sei lá, surfistas, né? Eu acho que as pessoas criticavam muito o jeito dessa tribo, vamos chamar assim, né? Nessa linguagem mais adolescente de tribo, do jeito deles falarem. Eu acho que não é nem o que incomodava, não são nem as gírias que eles usam, né? Mas assim, o fato daquele preconceito de achar que surfista não estuda, não trabalha, não faz nada, fica na sua tomando sol e pegando onda. Então assim, eu acho que o preconceito está aí, né? Não é diretamente com a gíria. A gíria seria um bode expiatório de um preconceito maior contra o estilo de vida daquelas pessoas. E aí vai para os hippies, né? Considerando tribos ou os rappers. Então acho que vai muito mais pela carga social que eles têm do que pela linguagem. A linguagem, para mim, eu acho que é um bode expiatório aí, de um preconceito maior, na minha concepção mais grave. Obrigada pela sua participação, Patrícia. Nada. Estamos encerrando a entrevista agora com a jornalista Patrícia Nobre. Muito obrigada. Nada. Professora Luciana Luiz, meus parabéns, muito obrigada pelo carinho e continue aí firme e forte, defendendo, ensinando o português. Eu adoro a língua portuguesa. Parabéns por se dedicar a ela, parabéns pelo seu aniversário. Um grande beijo de coração.